Boa noite, gente. Primeiramente, tem alguns avisos antes de começar a aula de hoje. Gente, tô me sentindo tão professora. Primeira coisa, hoje vai ser uma aula pesada, porque ligação covalente você precisa entender muita coisa de química. E infelizmente, como sua prova é quinta, Mel, eu vou ter que passar rápido sobre os conceitos que eu queria ter passado antes. Então, enquanto você vê essa aula, por favor, anota o que eu vou falar, porque eu acho que no slide não vai ter tudo que eu vou estar falando, tipo eletronegatividade. Eu vou complementando as coisas que tá no slide. Segunda coisa, esse vídeo vai ser grande, não sei se vai dar uns 20 minutos, e eu não sei fazer corte, eu não quero editar, então provavelmente eu posso estar errando alguma coisa, e depois eu vou corrigindo. E, igual eu falei, como eu vou ter que correr, então eu acho que eu vou mandar esse vídeo pra Mel primeiro, e depois eu vou mandar pra Ana Júlia. Vamos lá. Ai, gente, eu tô adorando minha vida de professora. Vamos lá. Ligações. Eu não vou direto para as ligações covalentes, porque não existe só ligação covalente. Existem três tipos de ligação, que é a covalente, a iônica e a metálica. Vamos lá. Primeiro, antes de tudo, a gente precisa entender o que é cátion e íon. A gente tem um átomo neutro, né, que não possui carga. Gente, vocês têm que lembrar que carga aqui é positivo e negativo. Vocês sempre têm que lembrar disso. Enfim, a gente tem um átomo neutro que ele não possui nenhuma carga. Se esse átomo ele perde elétron, ele fica positivo. É meio que ao contrário, porque a gente acha que perde fica negativo, mas na verdade é que perde fica positivo. Por quê? Porque o elétron ele é negativo. Menos com menos, dependendo lá da matemática, dá mais. Tenta lembrar disso. Perda de elétron fica positivo. Um íon positivo. Um íon positivo é chamado de cátion. Se ele ganha elétron, ele fica com carga negativa. E ele fica um íon. Eu não sei porque aqui ficou íon positivo e íon negativo. Ah, não, perdão, gente. O cátion, ele é positivo e o ânion, ele é negativo. Mas aqui a gente só precisa usar o íon. Perdeu o elétron, fica positivo. Ganhou o elétron, fica negativo. Só isso que vocês precisam saber. Eu acho que vocês não precisam lembrar muito de cátion e íon necessariamente. Mas só lembra, perdeu positivo, ganhou negativo. Vamos lá, ligação metálica. Ligação metálica, geralmente a gente não faz exercício porque é muito complexo. Só faz em questão se você seguir na área metalúrgica, que a gente tem que estudar muito metal. Por quê? A gente vê muito em química inorgânica também, porque os metais, eles possuem uma estrutura muito, muito, muito grande, entendeu? Então, assim, a ligação dele é complicada. Enfim, como metal, né? A ligação metálica é a junção, uma ligação entre metal e metal, como o ferro e o cobre. Vocês lembram aqui, ó, dessa tabela? A gente tem os metais, que é essa parte aqui. Então, tudo isso aqui é metal, tá, gente? Ó, tudo isso aqui é metal, ó. Prata, cádmio, cadê o ferro? Ferro, cobalto, isso aqui tudo metal. Tudo que não tá aqui é ametal. Importante dizer isso, tá? Metal a metal. Só que aí separa por metal de transição, metal de não sei o quê. Vocês só precisam saber que essa parte meio vermelha, meio rosa, é metal. Fora isso, é ametal. Quando a gente usa uma coisa que diz a antes da palavra, significa não. Então, ametal é não metal. Enfim, como um bom metal, eles são bons condutores de energia e calor e eletricidade, têm um brilho e são maleáveis. Dúcteis é quando você consegue distorcer, tá, gente? E volta pro lugar. Enfim, isso é ligação metálica. Vocês não precisam fazer exercício disso, mas vocês precisam saber que ligação metálica é uma ligação entre metal e metal. Fácil. Ligação iônica é igual eu disse. Quando a gente tem um positivo e um negativo. Cátion e ânion. O exemplo muito claro de cátion e ânion é o NaCl, que é o sal de cozinha. O Na ele possui uma carga positiva
E o cloro possui uma carga negativa. A gente já vai entendendo por que que o cloro possui uma carga negativa mais para o final. Aqui a gente tem o sódio. O sódio ele está na família 1, 1A, na família 1A. Então, qual que é o elétron da camada de valência dele? 1. Já está aqui, ó, representado. E ele doa esse elétron para o cloro. E o cloro completa a regra do octeto dele. Enfim, agora as características da ligação iônica. Forma íon, né? Cátion e ânion, como a gente pode ver aqui, o Na fica positivo e o cloro fica negativo. Tem alta temperatura de fusão e ebulição. O que é temperatura de fusão e ebulição? Temperatura de fusão é o ponto, é a temperatura ideal que ele se funde. O que é fundir? Derreter. É isso. E ebulição é quando ele vira vapor. Fechou? Então ele possui uma alta temperatura. Então, sei lá, o NaCl tem uma temperatura de fusão a 1000 graus. Então ele começa a derreter a 1000 graus. Conduz eletricidade quando em solução aquosa ou fundido. Então, por exemplo, se a gente pegar, sei lá, 2 cabos e colocar no sal de cozinha, não conduz eletricidade. Mas se a gente misturar o sal de cozinha com água, ele vai conduzir eletricidade. Pode testar aí. Mas enfim, gente, isso aqui, importante, é uma ligação entre um metal e um ametal, tá? Aqui, ó. Cadê? Uai. Tá. Pera aí, gente. Perdão, confundi vocês aqui, igual eu falei com vocês. Isso aqui tudo é metal, tá? Ó. Tirando o hidrogênio, tá? O hidrogênio nem era pra estar aqui, que raiva. Isso aqui tudo é metal, ó. Do zinco, do cádmio, do mercúrio, do copérnico, até essa primeira família aqui, tá? Isso aqui tudo é metal. Então, o NaCl é um sódio, que é um metal. Nossa, gente, pelo amor de Deus, eu confundi tudo aqui, já mexi com sódio metálico. O sódio, que é um metal, ele se junta com o cloro, que é um ametal. Então, lembrando, se vocês escreverem isso, apaga isso ali. Dessa família aqui até a primeira família, isso tudo é metal. Isso tudo é metal. Aqui, ó. Agora eu posso desenhar nesse trem. Então, ó. Aqui, ó. Tirando o hidrogênio. Isso tudo metal. E tudo que não é a metal. Fechou? Deu para entender? Espero que sim. Voltando. Fechou? Igual disse, ligação iônica e ligação metálica não precisa focar tanto, porque principalmente ligação metálica, vocês só precisam saber que ligação metálica, metal, metal, ligação iônica, metal a metal. Agora sim o bicho pega fogo. Vamos lá, ligação covalente. É uma ligação entre ametal e ametal, tá? Guarde isso. Ametal é metal. Metal, metal não tem. Pode formar moléculas simples ou não, tá? Redes covalentes aqui vocês ignoram. Tem uma baixa ou média temperatura de fusão e não conduz eletricidade. Vamos lá. Esse aqui, essa molécula aqui, vocês sabem qual é? Essa molécula... Ai, gente, tô adorando desenhar. Essa molécula aqui. H2O. Isso mesmo, é a água. A água, ela tem baixa temperatura de fusão, tecnicamente, porque ela funde. Oxe, gente. Funde a partir de 0 graus Celsius, se eu não me engano, e tem um ponto de ebulição de 100 graus. A partir do 0 graus, tá, gente? Ela começa a se fundir. Enfim. Aí, nesse caso aqui, a gente tem uma coisa muito importante. Não relacionada à ligação covalente, mas qualquer ligação em si, tá? A gente tem 3 tipos de ligação.
ligação simples, ligação dupla e ligação tripla. Acho que vocês sabem, né? A ligação simples é só ligação assim, ligação dupla é assim e ligação tripla é assim, tá? Aí aqui a gente tem. Vou explicar isso depois, eu acho. Isso aqui vocês precisam saber, tá? Aqui a gente está compartilhando, fazendo uma ligação, duas ligações e três ligações. Beleza. Aqui a gente tem alguns exemplos. Tem o O2, que tem ligação simples. O N2, que tem ligação tripla, uma ligação tripla. A gente tem o H2, que tem ligação simples. O H2O, que a gente tem ligação simples. E a gente tem o CO2, que a gente tem duas ligações duplas. Tá vendo? Enfim, agora a gente vai falar sobre a estrutura de Lewis. Voltando aqui rapidinho, que eu esqueci de falar, a ligação covalente, além de ser em a metal, eles compartilham elétrons, tá? Aqui, tá fazendo uma compartilhação de elétrons, duas compartilhações de elétrons. Igual tá aqui da água. Voltando aqui, ó. Tá vendo? A água, a mesma estrutura. Só que ali a gente tá na estrutura de Lewis, que eu vou mostrar agora o que é a estrutura de Lewis para vocês. Aqui a gente tem a estrutura de Lewis. Aqui a estrutura de Lewis de novo da água, tá? Aqui a gente tem a forma que a gente viu antes. Essa aqui é a forma que a gente viu antes. Tá vendo que é a mesma coisa, só que aqui, essa aqui tá representada por bola. Essa aqui tá representada por seta. Essa aqui a gente chama, essa aqui de baixo, eita, cadê a bolinha? A gente chama por estrutura plana, tá? Quando a gente usa setinha para representar um elemento, a gente chama de estrutura plana. Essa aqui de bolinha, a gente chama de estrutura de Lewis. Como que eu faço para montar essa estrutura de Lewis? Lembra que eu falei para vocês na primeira aula que a gente precisa seguir a regra do octeto? Aqui é a mesma coisa. Mas, antes de eu falar da regra do octeto, a gente precisa falar por que que o hidrogênio é tão especial. Vamos lá. O hidrogênio, gente, tá amando. O hidrogênio, ele tem uma química diferente porque todos os elementos da tabela periódica se estabilizam com 8 elétrons na camada de valência. O hidrogênio, não. Ele só precisa de 2 elétrons. Aqui ele já está estável. Tá vendo que tem 2 elétrons sendo compartilhados? Aqui ele já está estável. Agora, se ele for assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, isso aqui não dá. Ele não está estável desse jeito. Então, guarda, escreva o hidrogênio, ele estabiliza com 2 elétrons, tá? Sempre. Enfim, lembra que eu falei também que a ligação covalente é o compartilhamento de elétrons? É a ligação que compartilha elétrons. E agora a gente vai ter que montar a estrutura aqui. Estrutura aqui não. Vou fazer um exemplo aqui que eu acho que fica melhor. Separei aqui. Vamos lá. Cloro. Primeira coisa que você vai fazer, você vai desenhar. Aqui tem 2 cloros, tá? Sempre que tiver na frente, o número que tiver na frente vai ser representado a quantidade que vai ter desse elemento. Então, sei lá, vamos supor que tem H7. Então, tem 7 hidrogênios. Sei lá, C4. Então, tem 4 carbonos. Então, sempre é assim que você lê uma estrutura. Aqui tem 2 cloros. Então, a gente vai primeiro escrever esses 2 cloros. Dá um espacinho assim, ó. Escreve esses 2 cloros. Escreveu? Agora, a gente vai preencher quantos elétrons ele tem na camada de valência. Por isso que eu falei que é bom vocês decorar o que é camada de valência. Vamos voltar lá na nossa tabela periódica.
Vocês lembram como que faz para contar quantos elétrons tem na camada de valência? Conta a família. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O cloro está na família 7. Então, a gente vai completar com 7 elétrons. Aqui. É isso mesmo, né? É. Vamos lá. Compartilha com 7 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mesma coisa no outro, porque tem 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lembra que eu falei que a ligação covalente é o compartilhamento de elétrons? Então, você vai circular isso aqui, ó. Porque eles estão fazendo uma ligação. Eles compartilham esses elétrons aqui do meio. Aí, depois que você faz isso, você vai contar quantos que tem para ver se cumpre a regra do octeto. Se tem 8 elétrons aqui, então vamos lá. 1, 2, peraí. Deixa eu tirar esse trem aqui. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó, esse aqui tá completo. Esse aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto. Os dois estão felizes, os dois estão estáveis. Os dois estão estáveis, os dois têm 8 elétrons cada um. Fechou? Próximo exemplo para fixar bonitinho. CH2, ó. O que vocês vão fazer? O que você vai fazer? Você vai pegar o carbono, tá? Como que eu faço para saber qual que fica no meio? Peraí. Qual que você vai saber que fica no meio? Eu falo para você que eu só sei. Porque aqui o que acontece? Como que eu vou fazer para saber? O carbono, ele se estabiliza com 4 ligações. Porque ele está na família 4A. Aí a gente vem e volta aqui. Você vai escrever. Mas se você tiver com dificuldade de entender, porque igual, eu já sei direto o que fica no meio e o que não fica. Você pode fazer várias estruturas para ver qual que vai se encaixar melhor. O que você vai fazer aqui? Você vai desenhar a estrutura, né? Sem as ligações ainda. Então, vamos lá. H, são 2 H, então H, H e o O. Ai, Mariana, você lembra do hidrogênio, que o hidrogênio se estabiliza com 2 elétrons? Sim, então você já fica esperto quando tiver hidrogênio. Mas quantos elétrons tem na camada de valência do hidrogênio? 1. Então você vai 1. E do carbono? Isso aqui eu já sei de cabeça, então fica mais tranquilo para mim. Aqui a gente tem que fazer tentativa, tá, gente? O carbono tem 4, então vamos. 1, 2, 3, 4. O oxigênio. 1, 2. Peraí. Senão eu vou estragar a surpresa aqui para vocês. Eita. Vamos lá. Aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por quê? Porque o oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência. Vamos ver se o octeto está completo? O hidrogênio. O hidrogênio precisa de quantos elétrons na camada de valência? Vocês lembram? Vocês lembram? Vocês lembram? Peraí que eu vou mudar a corzinha aqui só para ficar mais de boa para vocês verem. Vocês lembram? 2. Então, aqui, ó. 2 elétrons. O hidrogênio 1, ok. O segundo, 2 elétrons. Ok. O carbono. O carbono, ele precisa de 8 também. Vamos ver. 1. Ai, peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E o carbono não tá bom. Então a gente, ó. O oxigênio, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O oxigênio também não. Então tem alguma coisa de errado aqui. Então a gente tem que fazer outra forma. Só que vocês lembram que eu tinha dito para vocês que existem 3 tipos de ligações: ligações simples, ligação dupla e ligação tripla. Vamos ver se com essa dupla aqui vai dar certo.
Vamos lá. Fazendo a estrutura de novo. C, H, H, O. Gente, uma dica para vocês. Hidrogênio nunca faz ligação dupla, tá? Nunca, 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 nunca. Vamos lá. Então, o hidrogênio ele estava certo, então a gente mantém. Vamos continuar. Aqui, ó. Do carbono. 2, 3. Oxe, tá. Calma aí, que agora eu que tô dando ganhada. Carbono aqui. Voltando aqui. Vamos tentar com a ligação dupla que eu falei, né? 1, 2, 1, 2. O oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acho que agora vai. Será? Vamos lá. Eu falando isso como se eu não soubesse a resposta. Vamos lá. Eita. Ai, gente, que diacho. Tá. O hidrogênio. 1, 2, certinho. O outro hidrogênio. 1, 2, certinho. O carbono. Aqui, eu vou fazer um X, gente, só para mudar as coisas aqui. Não, vou fazer aqui. Vou mudar a cor aqui. Vou deixar um azul escuro. Aí ele vem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nossa, eu tô confusa aqui, que ódio. Eletrocompartilhado, gente. Deixa eu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certinho do carbono, tá? Não esquece que os elétrons são compartilhados. Então, o mesmo elétron que tá no hidrogênio vai para o carbono. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Do oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deu para entender? Acho que eu confundi um pouco vocês nessa parte. Mas, caso deu para entender, então ótimo. Você sempre tem que lembrar que eles vão fazer eletrocompartilhados. Se não for eletrocompartilhado, vai dar errado, tá? Vamos pro próximo. N2. Qual que é a primeira coisa que a gente faz? O esqueleto. Então, a gente pega N. Vamos tentar primeiro por ligação simples, que a gente viu que tem como. Mas antes disso, vamos completar com os números de elétron. O nitrogênio, ele tá na... O que foi? Não fez o papel pra mim? Não, vou fazer daqui a pouco. O nitrogênio, ele tá na família C, da família 5A. Então, a gente vai completar com 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui também. 1, 2, 3, 4, 5. Gente, não muda a forma que vocês for colocar o elétron assim, tá? Vamos contar agora para ver se finalizou a camada de valência deles. Espera aí. 1, 2, 3, 4. Deixa eu só compartilhar aqui para vocês verem que é elétron compartilhado. Aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse nitrogênio não tá bom. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Também não tá bom. Então, essa forma com ligação simples não dá certo. Então, vamos tentar agora por ligação dupla. Mesma coisa. Faz o esqueleto. Agora vamos colocar os elétrons que tem na camada de valência. 1, 2, 3, 4, 5. Mesma coisa aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, vamos compartilhar os elétrons. Aqui. Compartilhou os elétrons, vamos contar quantos que tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse aqui também não deu. Agora esse aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, não deu. A forma de ligação dupla também não dá. Então, vamos tentar pela ligação tripla. N,
N. Ligação tripla. Então, vamos lá. Colocar os elétrons da camada de valência. Vou colocar com isso aqui mesmo. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui também. 1, 2, 3, 4, 5. Agora a gente vai circular esses elétrons. Pra gente não esquecer, até pra eu mesmo não esquecer. Compartilhou. E vamos contar agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse nitrogênio tá bom. Agora esse aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto. Os dois nitrogênios estão com a camada de valências com 8 e ele fica assim na estrutura de Lewis. E como que ele fica na estrutura plana? Ele fica desse jeito aqui, ó. N. Vocês podem fazer do mesmo jeito que vocês fazem a estrutura de Lewis. Faz o esqueleto, 1, 2, 3. Aqui você pode fazer os elétrons desemparelhados igual tá aqui. E é assim que fica a estrutura dele. E agora do CO2, CH2O. Fica desse jeito aqui, ó. C, ligação simples com H, ligação simples com H, dupla, ó. E do Cl2, como é só ligação simples, Cl, Cl. Pronto. Agora, outra coisa que tem no livro de Melissa é eletronegatividade. O que é eletronegatividade? É uma propriedade periódica, tá? E é a capacidade que ele tem de distorcer a nuvem eletrônica. Agora o bagulho fica doido. Vocês lembram que eu falei daquele modelo atômico que tem uma nuvem eletrônica, que é onde os elétrons ficam? Então, é a capacidade de distorcer essa nuvem eletrônica. Então, assim, quanto mais elétron você tiver, maior vai ser sua eletronegatividade. E aqui tá uma ordem dos elementos mais eletronegativo para o menos eletronegativo. Isso aqui é bom vocês saberem, tá? Você sabendo que o carbono e o hidrogênio são pouco eletronegativos, já é importante, e um Foncló, que é assim que eu decoro, tipo o bis, eu não decoro, sempre esqueço, eu só decoro Foncló, que é isso aqui. Você sabendo que o flúor é o mais eletronegativo, depois o oxigênio, depois o nitrogênio, o cloro, e os últimos, o hidrogênio e o carbono, são menos eletronegativos, já está de grande ajuda. E o que no livro de Melissa tem, que eu vou falar? Aqui é a nuvem eletrônica que eu falei com vocês, que é a nuvem eletrônica e tal, núcleo, a eletrosfera, que é essa nuvem eletrônica. É isso aqui. Que a eletronegatividade tem o potencial de distorcer a nuvem eletrônica. Isso aqui é um elemento sozinho, tá? Vamos supor que a gente coloca dois elementos um perto do outro. Ó. Ele se une, tá vendo? Só que um é mais eletronegativo do que o outro, geralmente. E aqui tá o exemplo. O flúor é o mais eletronegativo. Então, a nuvem eletrônica dele é normal. É um igual ao outro, porque são dois elementos iguais. Agora, o do hidrogênio do flúor é diferente demais. Não mais que o lítio. Mas, enfim, tá vendo que o flúor tem uma nuvem eletrônica maior do que o hidrogênio? É a capacidade que ele tem de distorcer a nuvem eletrônica pelo fato dele ser eletronegativo. O flúor aqui com o lítio também, entendeu? Quando a gente tem um elemento igual junto com um elemento igual, a nuvem eletrônica dele não vai distorcer nada. Vai ficar assim porque aqui a gente tem um núcleo, né? Não, aqui tem a junção, na verdade. Aqui é a junção. O núcleo tá aqui. Vai distorcer por causa disso. Mas, assim, você pode ver que
Quando a gente tem uma diferença de eletronegatividade de um pelo outro, a nuvem eletrônica vai distorcer mais. Fechou? E o lítio aqui, ele tá bem mais distorcido do que o hidrogênio, porque ele tem uma carga positiva. Não, ele tem uma carga negativa, não? É, isso aí. Enfim, não vou me aprofundar muito nessa coisa, mas você só precisa saber que a eletronegatividade é a capacidade de distorcer a nuvem eletrônica. Fechou? Aula gigante, gigante, gigante. Acho que deu meia hora de gravação. Mas é isso. Acho que essa aula foi muito confusa. Qualquer dúvida, pode me mandar mensagem, Mel e Ana, porque vai ser difícil de vocês entenderem isso de primeira. Eu juro pra vocês que eu fui entender a estrutura de Lewis na faculdade, depois de eu pegar e ficar fazendo mil vezes, mil vezes. Mas assim, espero que vocês tenham entendido. Igual eu disse, qualquer coisa pode me chamar que eu vou resolver e vou mandar alguns exercícios pra você. Beijos.